todos que nos estão assistindo, né? Os irmãos aí da igreja, os demais irmãos que nos estão nos acompanhando. Eu queria saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias aqui no livro de Ruth. Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Hoje a nossa devocional será sobre os 5 primeiros versículos de Ruth. E um livro que eu estou usando para essas devocionais é esse aqui, ó, irmãos. É o Da Fome para a Fartura, o Evangelho segundo Ruth, do Dean Ulrich. Muito interessante, vale a pena que você leia. É um livro fininho, olha. Você lê numa sentada. Eu li esse livro aqui numa semana, né? Porque fui grifando, fui fazendo observações, já li há algum tempo. É um livro que eu sempre recorro, sempre volto às anotações que eu fiz. É um livro que vale muito a pena você adquirir, ler. É, né? Uma boa leitura, uma leitura fácil, muito instrutiva sobre o Evangelho, né? O livro de Ruth. Aí você pode até perguntar assim, mas por que o Evangelho segundo Ruth? Porque o objetivo não só desse livro, mas de uma coleção, né? Você tem o Clamor de Justiça, que fala sobre Jó, você tem o Pentateuco, não é? O objetivo dessa coleção é mostrar uma maneira de nós observarmos Jesus no Antigo Testamento. Então, o objetivo desse livro, em cada parte dele, é dar um toque do Novo Testamento, trazer uma ponte com o Novo Testamento a partir do livro de Ruth. Certo? Vale a pena, compensa muito ler esse livro. Irmãos, então, Ruth, capítulo 3, os 5 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um de nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Olha só, né, irmãos, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, dá-nos que, iluminados pelo teu Santo Espírito, essa palavra seja eficazmente aplicada em nossos corações, para a glória do teu santo e bendito nome. Nos ajuda, Senhor, e nos guarda, para que, tendo essa palavra aplicada em nossos corações, possamos não só obedecê-la, mas praticá-la e crer em toda a sua extensão, para que glorifiquemos o Senhor da maneira que o Senhor deseja. Dá-nos, Senhor, conhecermos nessa noite os critérios para a verdadeira felicidade cristã. E nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante desse texto, não é? Boa noite, Dagval, Deus abençoe a sua vida. E você ouviu esse texto e talvez você tenha, né, lido esse texto com um ar de malícia. Uma mulher viúva que é aconselhada por sua sogra para tomar um banho, botar a melhor roupa e se encontrar com este homem que poderia resgatá-la a sós e mais, deitar ao lado dele, descobrindo-lhe os pés.
Boa noite, Maria. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Talvez as pessoas olhem esse texto e coloquem uma malícia que esse texto não tinha intenção de revelar. Na verdade, irmãos, aqui nós temos alguns ruídos. Né? O que é ruído? São dificuldades que perturbam a maneira como nós lemos esse texto. Então, o primeiro ruído que nós temos ao ler esse texto é a nossa cultura, né? Bastante marcada pelo romantismo, não é? Do herói que se encontra com a heroína, não é? De um casal que vive em função do amor, não é? O romantismo acabou nos legando essa realidade, não é? Um casal que vive em função do amor, não é? Você pega ali, por exemplo, Amor de Perdição, não é? O casal, ele pode ser devastado ou edificado por causa do amor. Mas, meus irmãos, a questão aqui não é amor. A questão aqui é glorificar a Deus. E eu queria frisar uma frase, não é? Uma frase de Noemi, que é o primeiro versículo, não é? Que é a pergunta, ela faz uma pergunta retórica, né? A minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? O grande ímpeto de Noemi é encontrar um lar para a sua nora, não é? Nós temos que entender, e esse livro só pode ser compreendido a partir do que nós vimos a semana passada. Então, vamos entender que Ruth está numa situação muito complicada, não é? Muito complicada. Tanto ela quanto a sua sogra. Elas voltaram para Israel depois de um longo período em Moab, não é? Na verdade, Noemi volta a Israel depois de um longo período em Moab, e ela está agora ali sem as suas propriedades, não é? Provavelmente, como havia essas propriedades estavam na mão de uma outra pessoa, elas precisavam resgatar essa propriedade dela, só que elas não tinham dinheiro para fazer isso. Então, Ruth estava se valendo da lei judaica que lhe permitia fazer o restolho, não é? A rebusca dos campos, pegar ali os bagos de cevada que caíam, né? Os ramos de cevada que caíam no chão, e ela, pela vontade, pela misericórdia de Deus, ela consegue se adentrar ali entre as servas de Boaz, não é? E aquela história, né, irmãos? O que parece acaso para a maior parte das pessoas, nós não entendemos como acaso, nós entendemos como vontade e misericórdia de Deus, né? Ruth, ela não estava vivendo pelo acaso, ela estava vivendo pela misericórdia de Deus. Então Deus revela a sua misericórdia, levando Ruth a se adentrar ali na eira, na colheita de Boaz, sem saber que Boaz, provavelmente sobrinho de Elimeleque, era um dos seus resgatadores. Não é? Então, o Senhor conduz a nossa história. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos largados neste mundo ao sabor da nossa própria sorte, ao sabor das realidades que nós não podemos controlar, ao sabor da natureza. Não, o Senhor tem controle sobre as nossas vidas. O Senhor nos ampara pela sua mão. Nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Então, às vezes, nesse momento aqui que nós vivemos em 2020, de pandemia, nós nos sentimos sozinhos. Por causa desse isolamento, nós não nos encontramos com nossos parentes, nós não temos contato com nossos familiares de maneira mais efetiva, e nós podemos cair naquela depressão de achar que está tudo acabado, não existe mais nada, tudo está se acabando, parece que essa curva não se achata, parece que esse vírus não vai embora, e tudo parece um caos. Eu queria lembrar uma coisa para você essa noite.
Jesus disse que estaria conosco até o fim dos dias. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos amparados pelo Senhor. E não é um Senhor qualquer. Nós estamos amparados pelo Senhor que fez o céu e a terra. Essa é a realidade que nos sustenta. Então, irmãos, aqui eu gostaria de falar hoje sobre felicidade. Felicidade. Porque a busca da felicidade é um dos grandes problemas, né, do próprio ser humano. Todos querem ser felizes. Todos querem ser felizes. O grande problema, irmãos, é a maneira como se busca a felicidade. É nessa busca que muitas pessoas acabam se perdendo. Porque às vezes o coração do homem, o coração pecaminoso do homem, indica caminhos para uma felicidade que, apesar de ser intensa por um momento, apesar de ser pungente por um momento, ela é temporária e quando se esgota, traz um vazio pior do que antes de passarmos por todas essas sensações. Então as pessoas procuram felicidade em coisas deste mundo, em coisas temporárias, em coisas que acabam, em prazeres que duram alguns segundos, ao passo que a felicidade verdadeira, ela está em Jesus. Em Jesus. Então, meus irmãos, a ideia hebraica aqui nem é tanto felicidade. A sogra de Noemi, ela queria fazer, não ela feliz, mas fazer-lhe o bem. O bem. Fazer aquilo que a levaria à felicidade. Não é? Então, meus irmãos, e quais são os 3 pontos para a felicidade cristã? Primeiro, um lar. Segundo, um redentor. Terceiro ponto, obediência. Então, você quer ser feliz como todos querem? Há 3 elementos que devem ser seguidos. Um lar, um redentor e obediência. Então, irmãos, vamos observar esse texto. Veja que antes Noemi estava ali, não é? Ruth saiu para trabalhar ali junto às servas de Boaz. Ela trouxe parte do seu almoço, ela trouxe aquilo que ela havia rebuscado, era bastante. Isso causa alegria, né? Lembra que eu falei da semana passada dos 3 alimentos, não é? Boa noite, dona Lisete, Deus abençoe a sua vida. Lembra que eu falei dos 3 alimentos? O alimento físico, o alimento da esperança e o alimento da perspectiva. Agora a Noemi está alimentada por esses 3 alimentos. Ela alimentou o seu físico, ela se encheu de esperança. E agora ela tem uma perspectiva que leva à misericórdia de Deus. E aí, meus irmãos, há uma coisa fantástica aqui nesse texto. Por quê? Diante dessa perspectiva, diante da realidade de que o Senhor não abandonou nem os vivos nem os mortos, ou seja, o Senhor não havia abandonado os mortos porque suscitaria descendência a Malom por meio de Boaz, e nem os vivos como ela, Noemi e Ruth, sua nora, porque elas seriam resgatadas por Boaz, que resgataria inclusive aquilo que elas tiveram, elas seriam restituídas daquilo que elas perderam. Então agora ela mostra a sua nora, o primeiro ponto dessa felicidade, não é? Ela vai buscar um lar para que ela seja feliz, né? Eu vou buscar um lugar de descanso, né, para a sua felicidade, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Uma habitação. Meus irmãos, como é imprescindível que nós tenhamos um lar. Como é imprescindível que nós tenhamos
uma habitação. Como, boa noite, Sandra, Deus abençoe sua vida. Como é duro, não é? Quando o nosso lar está ali, de alguma maneira, ameaçado, não é? Uma doença, um transtorno, não é? Alguma instabilidade financeira. Como é difícil essa realidade, não é? De alguma maneira, de tal forma que isso ameace a nossa habitação, não é? Márcio, Deus abençoe a sua vida. Paulo, em 2 Coríntios 5:2, Paulo fala sobre a habitação. A habitação. Paulo fala aqui o seguinte: sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então aqui Paulo está falando do nosso corpo, né? Que é a nossa habitação terrestre. Enquanto estamos nessa vida, esse corpo nos serve, esse corpo nos dá abrigo, nos dá locomoção, ele é a extensão de nossas atitudes, mas qual o maior medo que as pessoas podem ter, senão pelo temor por suas próprias vidas, né? Freud dizia que a maior energia humana ela se dá para defender a sua vida. Então, o ser humano gasta muita energia na tentativa de defender a sua vida, não é? E aqui Paulo diz o seguinte: calma, a sua vida, mesmo que esse corpo se desfaça e ele se desfará, saiba que nós temos uma habitação celestial, uma habitação que não foi feita por mãos. Então, tudo pode ruir em nossa vida, e mesmo assim nós sabemos que há uma habitação celestial. Mas enquanto vivemos aqui neste mundo, nesse já e ainda não, enquanto nós aspiramos por essa realidade celestial que há de ser revelada, nós temos também uma família, não é? Um lar, ele só é um lar quando tem uma família. Sem uma família, nós temos apenas uma casa, né? A família, ela dá a estrutura de lar para as nossas vidas, não é? E mesmo Paulo vai falar que a igreja, ela é uma família, não é? Paulo vai falar aos Gálatas que a igreja é a família da fé, não é? Aqui vai falar o seguinte, não é? Por isso, Gálatas 6:10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, não é? Paulo vai falar aos Efésios 2:19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha que coisa linda, não é? Ruth era uma mulher estrangeira em Israel. E a felicidade de Ruth estava em se adentrar em uma família. E a Bíblia diz que nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. E nós precisamos de uma família. Meus irmãos, todos nós temos nossas famílias da carne. Todos nós temos pais, mães, alguns têm irmãos, outros filhos, parentes que nós amamos, avós que nós amamos. Mas a Bíblia nos diz que há uma família que não vem desses laços sanguíneos, mas vem
do amor de Deus, que é a família da fé. Nós podemos estar unidos a outras pessoas, não só por pertencer, por termos o mesmo DNA que essas pessoas têm, mas nós podemos estar unidos a essas outras pessoas pelos laços da cruz de Cristo. Então, meus irmãos, de fato, a felicidade cristã está em nos colocarmos no meio de uma família. E eu queria dizer para você uma coisa: a nossa família na carne pode nos abandonar, né? Isaías vai dizer, né, que ainda que a mãe, que ainda amamenta, abandone o seu filho, né, Deus vai dizer: eu não te abandonarei. A família da carne pode nos deixar, não por motivos desnaturados, mas por motivos naturais. Um dia haveremos de perder pais, avós, irmãos, parentes. Pessoas que amávamos podem nos deixar. Mas eu queria lembrar uma coisa. Quando nós estamos no centro da família da fé, e quando os laços que nos unem vêm do sangue do Cordeiro, essa família caminha para a eternidade. E nós sabemos que nós estaremos juntos no novo céu e na nova terra. Então, a felicidade cristã se dá pelo fato de não estarmos sozinhos, nós pertencemos a uma família. Segundo ponto aqui, a felicidade só se dá quando eu estou com o Redentor. Aqui Noemi dá instruções a Ruth. Ora, versículo 2, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste? Provavelmente, como agora Boaz estava na eira, com o trigo, esse momento da colheita, a colheita já havia passado, então essa cevada, ela era levada para um lugar fora da cidade, lugares mais altos, para que o vento tirasse as cascas. Então já se havia feito a debulha e agora o vento ia levar embora as cascas e ia deixar apenas os grãos para que eles fossem moídos. Então, agora a colheita já havia acontecido, provavelmente 7 semanas haviam se passado desde a última vez que Ruth vira Boaz, nada havia acontecido e se cria uma instabilidade no coração de Noemi. E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, olha, você não estava na companhia das servas de Boaz? Então, essa noite, ele vai colocar a cevada dele na eira. Vai lá também. Vai lá também, porque essa é a oportunidade de você falar com Boaz e de você pedir para que ele te resgate. Então, ela vai dar aqui alguns conselhos para ela. Primeiro conselho: banha-te, unge-te e põe os melhores vestidos. Meus irmãos, se nós partirmos do pressuposto de que Ruth estava a trabalhar durante o dia, buscando ali formas de sustentar tanto a ela quanto a sua sogra, ela precisava de um banho, não é? Coloca seus melhores vestidos. Às vezes nós olhamos esse versículo e nos parece aqui que ela está aconselhando o seguinte: olha, vista para se matar, para matar, não para se matar, desculpe, vista para matar, né? Não é esse o conselho de Noemi, não é? Ela está mandando que ela coloque uma roupa boa. A ideia de roupa boa aí não é a mesma ideia que nós temos sobre roupa boa, não é? Aqui nós lemos como se ela estivesse mandando Noemi colocar uma roupa para ficar bonita. E a ideia do texto é muito mais uma roupa que suporte o frio. Porque as regiões desérticas, apesar de ter grande calor durante o dia, à noite elas são muito frias. E Ruth precisava do melhor momento para conversar com
Boaz, não é? Então, a ideia aqui, não é de colocar uma roupa que suportasse o frio da noite, né? Que ela se cobrisse. Boa noite, presidente Valdeci, boa noite, Sônia, Deus abençoe vocês. Né? É essa a ideia que o texto transmite para a gente, certo? Então aqui, olha, banha-te, unge-te, né? Tome um banho, perfuma-te, né? Não para conquistar o Boaz, mas para você. Você trabalhou durante o dia, você precisa estar asseada, você precisa de uma roupa que resista o frio e desce a eira, porém não des a conhecer a este homem. Por quê? Porque, meus irmãos, a ideia de não se dar a conhecer é que ela ficasse ali, esperando na eira. Por quê? Porque Boaz, quando nós encontramos Boaz no capítulo 2, Boaz está sempre ao redor dos seus servos, ele é uma pessoa muito requisitada, é uma pessoa que as pessoas valorizam e querem ficar próximas a ele. Então, esse não é um assunto que dá para ser comentado, para ser tratado com os outros. Eu vim aqui, eu quero saber se você pode me resgatar. Afinal de contas, para resgatar alguém, era necessário assumir a dívida de Elimeleque. Era necessário ir lá e pagar por aquele terreno, por aquela propriedade que Elimeleque havia arrendado. Era necessário tomar Ruth. Era necessário saber que o primeiro filho que eles tivessem não seria dele. Tudo que ele pagou não serviria a ele, mas serviria ao filho que ele tivesse, que não seria filho dele, mas seria filho de Malom. Então, resgatar alguém, se fosse medido pelos princípios humanos, se fosse medido pelas vantagens econômicas, não havia vantagem alguma. Tanto que você verá no capítulo 4 que o fulano, né, essa pessoa que sequer tem nome, o fulano, ele não se sente apto, ele quer resgatar a terra, porque talvez não fosse tão cara, mas ele não queria resgatar nem Ruth, nem Noemi. Que é isso? Eu quero ter terra, eu vou levar uma mulher a mais para casa e levar uma sogra? Não. Sogra eu já tenho uma, não é? Desculpe, né? Só para quebrar o gelo. Então, era todo um conjunto de responsabilidades que deveriam ser tratadas. Se ela chegasse perto das pessoas, talvez talvez Boaz ficasse introvertido, não soubesse como agir. Então, meus irmãos, veja, desce a boeira, porém não se des a conhecer a este homem, até que tenha acabado de comer e beber. Fala quando ele estiver com a barriga cheia, quando ele tiver acabado de festejar, acabou a colheita. É hora, provavelmente nesse momento, a colheita havia acabado. Fazia algumas semanas que eles não se viam, mas a colheita havia acabado. Ou talvez não faziam tantas semanas assim, não é? O Dian Urich, que propõe 7 semanas, não é? A questão era uma festa. Era uma festa onde eles estavam ali celebrando, a colheita acabou, nós já colhemos, tivemos êxito. Então não atrapalhe esse momento de festa dele. Fique esperando para você conversar com ele a sós. É claro, irmãos, que esse é um problema muito sério, né? Às vezes, em nossa vida, nós às vezes somos surpreendidos em lugares que nós não gostaríamos de estar. Às vezes há situações embaraçosas em nossa vida. A eira não era um lugar muito bom para se estar. Primeiro que elas ficavam fora da cidade. Segundo, aqui eu estou citando o Dian Urich. Segundo, Boaz poderia ficar ofendido com Ruth, né? Afinal de contas ele a vira como uma mulher virtuosa e agora ela estava ali na eira esperando ele sozinha. Ele poderia ter se aproveitado de Ruth e tido-a como uma meretriz. Não havia nenhuma garantia de que o plano de Noemi daria certo. As eiras também eram os lugares em que ficavam as prostitutas.
né? As prostitutas se valiam das eiras para seduzir aqueles operários, não é? Que depois da colheita queriam se deitar com uma mulher, não é? Oséias capítulo 9, versículo 2 nos mostra isso, né? Veja, a eira e o lagar não os manterão e o vinho não os faltará, não é? Não alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição em todas as eiras de cereais. Aqui veja, né? Então, ou seja, as prostitutas ficavam nesses lugares. Então, Ruth poderia ser confundida como tal, né? Até por um outro homem. Então, Noemi acaba colocando tanto Ruth quanto Boaz em risco de tentação. Porque mesmo que eles suportassem a tentação, eles poderiam ser vítimas da maledicência. Ou seja, ela colocou os dois em uma situação em que eles poderiam pecar e desagradar a Deus, ou eles poderiam ser vistos por outras pessoas e isso gerar um contra-testemunho, tanto a Ruth quanto a Boaz, não é? Vamos lembrar que Ruth é uma moabita, não é? A virtude dela se dá pelas coisas que ela faz a Noemi, mas isso poderia ser facilmente esquecido diante de uma situação dessa. Mas uma coisa que esse livro nos mostra, irmãos, é que apesar de nós muitas vezes nos encontrarmos em situações embaraçosas, o Senhor está no controle. E o Senhor preserva a nossa vida. Esse texto nos mostra uma coisa importantíssima que nós não podemos deixar de perceber. Que na concepção de Noemi, Ruth, ela só pode ser feliz ao lado de um Redentor. De alguém que compre a sua vida, que compre os bens que ela precisa. Meus irmãos, Jesus é o nosso Goel, é o nosso Redentor. Jesus assumiu a nossa dívida, dívida que nós não poderíamos pagar, dívida que foi contraída no Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, tomando do fruto proibido e desonrando assim suas vidas e a relação que eles tinham com Deus, deteriorando a imagem de Deus que estava sobre eles. E eles transmitiram a nós essa realidade pecaminosa, esse pecado original. Irmãos, mas Jesus tomou o nosso pecado, mesmo não tendo pecado, se fez pecador em nosso lugar, subiu à cruz e pagou o nosso preço. Nós só podemos ser felizes. Nós só podemos ser felizes ao lado de nosso Redentor. Ao lado do Redentor que comprou a nossa vida, nos resgatando e nos dando uma nova vida. Ruth está ali com Boaz, para receber de Boaz uma nova vida. Ela era viúva, mas se Boaz a resgatasse, ela passaria a ser novamente alguém no seio de uma família. Ela era alguém que não tivera filhos com Malom, talvez por causa de problemas dela, talvez por causa de problemas do próprio Malom. Nós falaremos mais sobre isso no final do livro. Mas agora com Boaz, ela poderia ser uma mãe ditosa ao redor dos seus filhos. Ruth está em busca de uma nova vida. Talvez muitas pessoas estejam em busca de uma nova vida. E esse texto nos diz uma coisa: essa nova vida está em Jesus. Jesus também saiu da cidade de Jerusalém, foi colocado no madeiro e elevado aos céus, numa cruz, por mim e por você. Ele foi visto como um ladrão, sofreu impropérios de um dos seus companheiros de cruz. Ele foi visto como um pecador, alguém maldito, mas ele se fez tudo isso para nos dar uma nova vida. Antes de Jesus, nós éramos peregrinos e forasteiros. Mesmo que tenhamos família neste mundo, mesmo que tenhamos bens neste mundo, mesmo que tenhamos o respeito dos homens deste mundo, tudo isso passa. E o grande problema é que quando essas coisas passam, para onde nós vamos?
Se a sua vida está centrada no que as pessoas dizem que você é, se a sua vida está centrada no amor que a sua família tem por você e você tem pela sua família, se a vida está centrada nas pessoas que honram, ou nos bens que você tem, eu digo uma coisa: o dia que as pessoas da sua família lhe faltarem, o dia que os seus bens lhe faltarem, o dia que o respeito das pessoas lhe faltar, você não saberá quem você é. Mas eu digo algo para você: se você estiver na família da fé, esta família, este corpo que tem o próprio Jesus como cabeça, tudo pode se transtornar. A vida pode virar de cabeça para baixo, mas você estará de cabeça para cima, porque Jesus lhe fará andar de cabeça erguida. A sua felicidade está em ir ao seu Redentor. Aos olhos do mundo, se Ruth fosse surpreendida pelas pessoas buscando Boaz nessa situação, ela seria ali tida como uma desfrutável, como alguém que rompeu os padrões. Eu digo para você também, ir a Jesus hoje é motivo para muitas pessoas de chacota. Para muitas pessoas, buscar Jesus é algo pejorativo. A igreja, ainda hoje, em diversos lugares do mundo, como eu disse no sermão domingo, como Coreia comunista, como alguns lugares do Oriente, ali liderados pelo Estado Islâmico, a igreja é perseguida, a igreja, alguns irmãos nossos estão sendo martirizados e presos nesse exato momento. Mas a igreja não se prostrará. Mesmo que o mundo veja com desdém ou com desprezo buscarmos a Jesus, essa é a razão de nossa vida. E aqui o conselho dela é: descubra-lhe os pés. Olha que coisa linda, né? Você pode achar, na verdade, irmãos, descobrir os pés na Bíblia, como por exemplo em Ezequiel, pode ser um eufemismo para ver a nudez. Mas a questão é que nesse texto, a palavra usada no hebraico para pés é pé de fato. É os pés de fato. Né? Na verdade não seria nem só os pés, mas seria a perna toda. Né? A questão ali é que Boaz chegou da festa, ele havia comido, bebido, ele se deitou e Ruth se sentou ao lado dele, esperando ele acordar, para conversar com ele. Ruth espera o tempo certo para conversar com Boaz. Ruth não se apressa, Ruth não é tomada pela ansiedade, Ruth espera pelo seu Redentor. Nós devemos, tal como Ruth, esperarmos por nosso Redentor, se assentarmos aos pés de nosso Redentor, ouvirmos as suas palavras e esperarmos o agir dele por nossas vidas. Meus irmãos, é engraçado aqui, não é, que a origem dos moabitas se dá por ações muito parecidas: descobrir, pés e deitar. Se você for a Gênesis 19, você verá ali uma das filhas de Ló. Não é? Lembra que os amonitas e os moabitas são descendentes das filhas de Ló, a partir do incesto que elas contraíram com seu próprio pai. Elas foram ali, não é? As filhas de Ló, elas vão até o quarto dele, né? Lhe dão de beber, né? Ló está bêbado, elas se deitam com ele, né? E elas, nessa coabitação, elas têm uma descendência incestuosa. É interessante vermos agora uma moabita que faz muito parecido, mas de forma diferente. Ela não coabita com Boaz, ela espera por Boaz. Irmãos, certo dia no Novo Testamento, duas irmãs esperavam Jesus, Marta e Maria. Marta, boa noite, Delma, Deus abençoe sua vida. Marta estava atarefada com as coisas para receber Jesus, mas Maria havia se sentado aos pés do Senhor e ouvia o Senhor falar.
Marta interpela Jesus pedindo para que ele faça algo. Afinal de contas, havia muito o que se fazer. Mas Jesus diz a Marta: Marta, Marta, você anda agitada, mas pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Robson, grande karateca, Deus abençoe sua vida. E essa não lhe será tirada. Coisa maravilhosa. Nós podemos nos achegar aos pés do Senhor, ouvir a sua palavra, termos essa palavra aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo, termos intimidade com o Senhor em nossas orações. É essa relação que nós devemos imitar em Ruth. E por último, tudo quanto me disseres, farei. Meus irmãos, aqui Ruth se dá a ser obediente, ela faz o propósito da obediência, e nós precisamos fazer o mesmo. Não há vida cristã feliz sem obediência. Jesus nos dá o exemplo da obediência, como nós vimos no início da nossa reunião de oração, quando Paulo diz aos Filipenses que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvaziou da glória, essa kenosis, ele se esvaziou de sua glória, a glória que tinha junto do Pai, para assumir a nossa realidade humana, sendo humano em todas as coisas, exceto no pecado, sentindo fome no deserto, sentindo sede no poço de Jacó, sentindo fúria diante dos vendilhões do templo, sentindo compaixão da viúva de Naim. Jesus sentiu todos os sentimentos humanos, mas esses sentimentos não foram maculados de forma alguma pelo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Jesus mostrou que apesar de viver a vida humana em toda a sua extensão, não é preciso vivê-la na extensão do pecado. Jesus mostra como é viver a vida humana da maneira que agrada a Deus. Por isso nós temos que nos assemelhar a Jesus, buscar a Jesus. E é essa atividade que o Senhor tem feito em nossos corações, o Senhor tem talhado os nossos corações para que sejamos cada vez mais a imagem de Jesus, e quanto mais nos aproximamos da imagem de Jesus, mais a imagem e semelhança que tínhamos com o Senhor é refeita em nós nessa santificação empreendida pelo Espírito Santo. A santificação progressiva, que nos faz nos parecer cada dia mais com Jesus, quando mortificamos nossos pecados. Então, meus irmãos, o poeta dizia: tristeza não tem fim, felicidade sim. O poeta estava errado, redondamente errado. Há uma felicidade eterna. Há uma felicidade que não tem fim. O problema é que as pessoas buscam essa felicidade no lugar errado. Grande Samuel, no lugar errado. Buscam essa felicidade nas coisas do mundo. Buscam essa felicidade nas coisas que passam. Essa felicidade só pode ser encontrada no lar, que é estarmos dentro do corpo de Jesus, do corpo místico de Jesus, que é a igreja. Essa felicidade só pode ser encontrada quando estamos ao lado de nosso Redentor, buscando o nosso Redentor, ouvindo paciente, esperando pelo agir dele em nossa vida, sabendo que ele nos dará uma vida diferente e nova. A nossa felicidade só pode ser encontrada pela obediência a esse Redentor que nos deu a vida. E a todos aqueles que nos levam a buscar o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe a sua vida. Eu queria orar pela sua vida, para que o Senhor nos faça cada dia mais parecidos com Jesus. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. Obrigado porque sabemos que o Senhor é bom, que grande é o seu amor por nós. Olha por cada pessoa que nos assistiu, que viu esse vídeo. Aplica essa palavra em nossos corações. Nos dá estarmos nessa família da fé que é a igreja. Darmos a amar a igreja.
a buscarmos os meios de preservação, como a palavra, a oração, os sacramentos. Dá-nos, Senhor, que busquemos continuamente o nosso Redentor, o nosso Goel, que é Jesus Cristo, o Redentor dos Redentores, aquele que é o ápice das Escrituras. Ó Senhor, nos dá estarmos com Jesus, tal como Maria esteve aos pés do Senhor, ouvindo-lhe as palavras. Dá-nos desejo, Senhor, de ouvir as suas palavras continuamente nas Sagradas Escrituras. Aplica essa palavra em nossos corações, nos faça obedientes a Jesus, nos faça pacientes ao seu querer, para a glória do teu santo nome. Dá-nos, Senhor, que obedecendo a Jesus, possamos, Senhor, vencer este mundo que jaz do maligno. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir mais um hino que fala sobre felicidade. É claro, no original, o estribilo desse hino, o refrão desse hino é: tudo vai bem com a minha alma. Na tradução ele ficou sou feliz. Não é? É o hino 108, Aflição e Paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, que andar-me com mis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-lhe o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz graças a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ainda eu anseio o meu Salvador, em breve virá nos levar ao céu onde eu vou para sempre morar com Ele.
feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Agora a Alice vai orar pra gente antes de eu impetrar a bênção. Certo? Ora pra gente, agradecendo a Deus por essa reunião de oração, pedindo pra igreja ser fiel. Depois a Gabi também ora. Obrigado pela nossa família, para a paz de Deus. Ora pela Marcela, que ela é melhora, para que a igreja seja mais fiel, para a paz de Deus, para todos que estão doentes, que eles melhoram para poder ir na igreja, na escola. Sim, e para poder passear. Amém. Olha que todos volte só que fazia antes. Sim. E tudo volte ser como era antes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gabi? Obrigado pela minha família. Obrigado por tudo, Deus. Sim, Deus. Olha pra mim, pelo papai, pela mamãe, por tudo. Sim. Olha também pela minha família, olha pela saúde da minha família, olha por tudo. Olha pela Célia, pela igreja ser mais fiel, olha por tudo. Olha pela minha família, pelos hospitais, pelos médicos. Olha que eles consigam ter um remédio, uma vacina. Sim. Olha por tudo, Deus. Olha também pelas famílias que estão me assistindo. Olha por cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todos sempre. Amém. Tchau, mamãe. Deus abençoe a todos. Tchau, mamãe. Semana que vem, então, estamos com Ruth, capítulo 3 ainda, continuação desse episódio.